Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje sobre Flamengo e Cuiabá, né, pelo Brasileirão, a vitória do Flamengo de 2-1. É mais do mesmo, né, desses jogos do Felipe Luiz. Qualquer análise o Flamengo joga bem, independente de quem está em campo. Isso, como eu sempre venho dizendo, é uma grande virtude, né? O time é evidente que já tem um padrão tático de jogo definido. Mesmo quando o Felipe Luiz faz algumas variações táticas, como foi contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Que jogou com 3 zagueiros para casar com o esquema do Atlético Mineiro, o time se sai bem. Então isso para mim é resultado de um bom técnico que sabe passar para os atletas o que se deve fazer em campo e, evidentemente, também os treinamentos são bons, né? Senão não daria certo dentro de campo. E quanto ao Cuiabá não foi diferente, uma história que vem se repetindo e que é perigosa. O Flamengo cria oportunidades de gol, mas não consegue botar a bola no fundo da rede. E isso é muito ruim, porque o jogo vai passando. Foi um exemplo, o jogo contra o Cuiabá. O Flamengo tem oportunidades, aí o jogador toma a decisão errada, o jogador erra tecnicamente, é aquele passe que passa um pouquinho na frente do colega lá, do companheiro, para poder fazer o gol. Então, essa dificuldade que o Flamengo tem de botar a bola para o fundo da rede, de matar o jogo, corre risco. Foi contra o Cuiabá, numa boa jogada do Cuiabá, nada demais também. O jogador deles domina, para mim, a cada jogo que passa, fica evidente que o Léo Ortiz nunca poderia ter sido reserva do Fabrício Bruno, né? No jogo contra o Cuiabá agora, mais uma vez, a jogadinha, né? Que a bola passa na frente do Fabrício Bruno, ele não consegue cortar, não dá um carrinho, não tem velocidade. O jogador do Cuiabá, o Derek, eu pesquisei, o Derek no primeiro turno fez gol na gente também no Maracanã e agora faz o gol de novo na gente. O Derek, centroavante, atacante do Cuiabá, tem 3 gols no campeonato, 3. 2 contra o Flamengo. Então, assim, impressionante como é que o Flamengo toma gol de pereba. Mas o rapaz lá faz uma boa jogada, recebe, Fabrício Bruno não consegue cortar na primeira chance, nem na segunda, ele bate cruzado e faz 1-0 pro Cuiabá, né? Como eu já disse, depois do Flamengo perder algumas boas chances de fazer 1-0, 2 até. A partir daí o Flamengo fica meio inseguro no jogo, tentando forçar demais algumas jogadas. Felipe Luiz, o time também com desfalques, né? Os já estão lesionados há muito tempo. Gerson e Léo Ortiz na seleção brasileira. De La Cruz continua machucado. Mas enfim, aí o Felipe Luiz coloca os moleques da base, né? O Matheus Gonçalves, que já tem algum tempo que está no profissional. E o Guilherme, que jogou, né, o Sub-20, promove a estreia desse jogador no profissional. E esses 2 jogadores fazem o gol. Então mostra que o Felipe Luiz entende e tem estrela também, né? O Guilherme, numa boa jogada do Bruno Henrique, recupera a bola, chega na linha de fundo, levanta a cabeça, dá um passo para trás, certinho. Aí o Guilherme finaliza, mas mesmo assim quase que o goleiro defende, né? A bola nem bate na rede. E o Flamengo empata o jogo, o que já era mais justo mesmo, né? Por tudo que o Flamengo jogou. E o Flamengo continua pressionando. Outra roubada de bola, dessa vez do Michael, o zagueiro do Cuiabá se atrapalha, o Michael esperto, não desistiu do lance, recupera a bola e cruza. Dessa vez acerta o cruzamento, né? O Flamengo chega muitas vezes na linha de fundo, muitas vezes até dentro da área do adversário, mas falha nesse último passe. Dessa vez, o Michael cruzou forte para trás e o Matheus Gonçalves só deu uma escorada, o Flamengo 2-1, e assim termina o jogo
uma vitória justa, porém não precisava ser tão sofrida, né? Se o Flamengo conseguisse converter as oportunidades que tem em gol. Falando especificamente de alguns jogadores, eu acho importante falar, dessa vez, por exemplo, o Ayrton Lucas jogou de ponta esquerda. Nesse jogo contra o Cuiabá eu não vi o Alexandre jogando de terceiro zagueiro e o Ayrton Lucas de ala, não. O Alexandre jogou de lateral esquerdo. Na minha opinião, mais uma vez fez uma boa partida do Alexandre. E o Ayrton Lucas jogou de ponta esquerda. A minha questão em relação ao Ayrton Lucas é assim, o jogo tá a 100 por hora, ele tá a 30. Na minha opinião, parece que ele é muito desatento, assim, meio que alienado ao que está acontecendo na partida. Né? Caiu de rendimento. No início do ano, o Ayrton Lucas era um dos destaques, aí teve uma caída, a torcida deu uma vaiadinha, pronto, sentiu até hoje. O outro que eu acho interessante também destacar é o Alcaraz. O Alcaraz já tem um tempinho que chegou no Flamengo e acho que precisa entregar mais, sabe? Ele tenta, corre, eu acho que ele tem uma boa condução de bola em velocidade, ele consegue fazer uma transição rápida, mas tem que acertar um passe decisivo, acertar um chute de fora da área, tem que ser mais decisivo. E nesses jogos até agora, ele sempre erra o último passe ou toma a decisão errada. Acho que precisa melhorar mais. E queria falar um pouco mais sobre o Fabrício Bruno. Assim. Um lance me chamou muita atenção nesse jogo contra o Cuiabá. Aos 51 minutos do segundo tempo, o Flamengo já com o jogo ganho, 2-1, uma falta lá no meio de campo, pelo lado direito. O time do Flamengo foi para frente, aquela cerinha básica ali, e o Fabrício Bruno foi bater a falta. O juiz apita, ele fica esperando, não bate a falta, assim, era só rolar a bola de lado, bater a bola na área, o jogo ia acabar porque o juiz deu 7 minutos de acréscimo, já tinham 6. Aí o juiz apita de novo, mandando ele acelerar, bate logo. Ele não bate. Até que o juiz, corretamente, dá o cartão amarelo nele. Então, tomou um cartão, literalmente forçou um cartão amarelo. O repórter de campo, que estava na transmissão, falou: esse é o terceiro cartão amarelo do Fabrício Bruno e está de fora do jogo contra o Fortaleza, lá no campo do Fortaleza. Lá em Fortaleza. Então, é um absurdo um jogador profissional do Flamengo, com salário alto, né? Porque isso aí eu não questiono o valor de salário dos caras. O Flamengo paga em dia, obrigação do Flamengo pagar em dia. Agora, é obrigação do jogador honrar a camisa do Flamengo, velho. Só que isso é um reflexo dessa administração, Landim e Marcos Braz. Foi nítido e evidente que ele tomou o cartão amarelo de propósito. Que aí ele fica fora do jogo contra o Fortaleza, final de temporada, né? Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Dos 3 títulos importantes, é o menos relevante, mas foi campeão. Então ele falou: eu não quero ir para Fortaleza não, viajar, eu quero ficar descansando em casa. Tá para ser vendido por Rennes, espero que seja vendido. Só que tinha que ser multado, porque ele tomou um cartão amarelo de propósito. Ele podia muito bem tomar um cartão amarelo como um zagueiro, que ninguém vai reclamar assim, se ele para uma jogada de contra-ataque, faz parte do zagueiro tomar cartão amarelo, né? Nessas jogadas, uma falta que seria perigosa lá no ataque adversário, ele vai e faz uma falta, beleza. Agora, o último minuto de jogo, uma falta na intermediária, ele faz questão de bater a falta. O juiz apita uma vez, ele não bate. Apita a segunda, ele não bate. Forçou o cartão amarelo. O jogo contra o Fortaleza é importante. Todos os jogos são importantes para o Flamengo. A gente assiste a todos os jogos, torce, fica nervoso. Só que essa diretoria amadora já tem esse costume de dar férias antecipada. O Gabigol acaba no Flamengo,
ao final da Libertadores de 2022, que ele faz o gol do título. Tem o vídeo dele falando: Brás, quero minhas férias. Aí todo mundo sabe dessa história, né? O Flamengo deu férias, 2 meses de férias, e o Gabigol, depois desses 2 meses de férias aí, ele nunca mais voltou a ser jogador de futebol, que era. Então, assim, o jogo contra o Fortaleza é importante, é um adversário ali que está disputando com a gente a 3ª colocação, vale dinheiro, sabe? Vale dinheiro para o clube. O Flamengo não está com tanto dinheiro mais porque comprou o terreno, comprou jogadores no final da janela de transferência para dar satisfação para a torcida. Pagou mais caro, é óbvio. A janela de transferência é 1 mês. Quanto mais para o final você deixa, mais caro fica o jogador. Porque quem está vendendo sabe que a janela de transferência no Brasil está acabando, sabe que o Flamengo não conseguiu contratar ninguém, a torcida botou pressão, eles aumentaram o preço do Alcaraz e do Plata. Nem estou questionando assim se o que pagou nesses caras vale, porque, como eu disse, está muito no início. Critiquei o Alcaraz, porque eu acho que ele pode render mais, ser mais decisivo. Então, assim, é uma sucessão de erros, cara, grotesco, que acontece no time do Flamengo, na diretoria do Flamengo em relação ao futebol. Então nós vamos para um jogo difícil contra o Fortaleza. O Flamengo ainda tem uma remotíssima chance de ser campeão brasileiro, mas tem uma chance. É o adversário direto pela 3ª colocação, que vale mais dinheiro do que a 4ª. Então um time que tem um planejamento de futebol sério leva tudo isso em conta. E o mais importante de tudo, de que dinheiro, né? Da 4ª para a 3ª colocação tem um dinheiro a mais. O mais importante de tudo é honrar a camisa do Flamengo. Respeitar a torcida. É desrespeitoso um jogador do Flamengo forçar o 3º cartão amarelo para não jogar. O que acontece? Isso aí acontece com o aval da comissão técnica. O Arrascaeta fez isso. Você tem um jogo, o próximo jogo é contra o adversário fraco. O Arrascaeta, não vou lembrar contra quem que era. O Arrascaeta, no finalzinho do jogo, tomou um cartão amarelo, forçou um cartão amarelo. Aí o repórter de campo explicou: esse cartão estava programado para o Arrascaeta tomar, porque o próximo adversário, não vou lembrar quem é, mas era um adversário fraco, e o outro adversário era um clássico. Não sei se era contra o Vasco ou contra o Fluminense. Então, a comissão técnica fala, isso acontece direto, mas com o aval da comissão técnica. O Flamengo vai para o jogo contra o Fortaleza sem o zagueiro reserva. O Felipe Luiz já usou o Fabrício Bruno para jogar com 3 zagueiros contra o Atlético Mineiro 2 vezes, deu certo. Então primeiro que ele é funcionário do clube, segundo que é uma opção que o técnico tem para mudar o esquema tático, de jogar com 3 zagueiros, se o jogo precisar. E se alguém machucar, ele entra. A função do reserva é essa. Deus me livre e guarde, mas machuca o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Quem tem que entrar é o Fabrício Bruno. Então, assim, é a casa da mãe Joana. Né? É um exemplo, eu estou falando mais sobre isso porque é um exemplo real do amadorismo do Marcos Braz. Não vai dar nada, ele vai ficar em casa, curtindo com a família, e a gente, terça-feira, que é o jogo contra o Fortaleza, vamos estar na frente da televisão, torcendo, ficando nervoso, ficando feliz. E o cara vai estar de boa, com o salário em dia, e é isso. Mas, enfim, se Deus quiser, 9 de dezembro, essa diretoria vai passar. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.